Bom dia. Bom dia, Gi. Vai. Vamos falar sobre os nossos sabotadores hoje? Prazer ter vocês aqui, muito bem-vindas. Para quem madruga nas manhãs, né? Já fizemos a meditação, já participamos da mentoria do milhão, para renovar as energias, saber estratégias. Agora vamos falar um pouco de sabotadores. Vocês acham que vocês se sabotam? Quem não se sabota, né? A todo tempo, né, Daya? Qual que você acha que é o seu maior sabotador? Nós vamos falar aqui algumas palavras. Então, o que que são os sabotadores, né? O que que vocês acham que são sabotadores? A todo tempo, né? Deixa eu arrumar minha câmera aqui. A todo tempo, toda hora a gente se sabota. E como são esses sabotadores? Ele vem lá do nosso consciente coletivo, lá da nossa infância, né? Às vezes a gente fala assim, ah, não, mas como que eu não me saboto, é isso, eu não penso nisso, né? Mas não pensa mesmo, é inconsciente mesmo. É tudo inconsciente. 5% da nossa mente que é consciente, né? O restante é tudo inconsciente. Então a gente usa 5% só do nosso cérebro. E a gente já não dá conta, né? Então vamos lá. O que são os sabotadores? O que é o papel do sabotador, né? Vou dar só uma palavrinha. Oi, Amanda, tudo bem? Vou dar só uma palavrinha aqui de como funciona, porque depois eu vou gravar alguns vídeos explicando melhor para vocês como funciona. O que é o perfil sabotador? É aquilo que eu tenho, todos nós, eu não sei se vocês observaram, ali no meu feed eu coloquei vários perfis sabotadores, né? E a gente oscila em todos eles. A gente vai oscilar, né, em tempos da vida naqueles sabotadores. Então, o que eles são? Eles são influenciados pela nossa infância, pelos traumas que a gente teve, pela forma que a gente foi criado, pelo nosso contexto, pelo nosso mapa de mundo que a gente foi criado, né? Porque, assim, às vezes a gente acha assim, meu pai e minha mãe foram muito bravos comigo, mas a criança tem um mapa de mundo diferente no entendimento, né? Então, às vezes, nós entendemos diferente o processo, e isso cria os nossos sabotadores. Então, nós temos o controlador, nós temos o crítico, nós temos o esquivo, nós temos o hiperracional, o hiperrealizador, o hipervigilante, o inquieto, o insistente, o prestativo e a vítima. Então, sempre em algum momento da vida a gente vai oscilar neles, né? Eu tenho esse processo de radiestesia, disso que eu vim falar para vocês um pouquinho. Ele identifica, né? Ele identifica nossos sabotadores, porque a gente não sabe se do qual a gente está se sabotando. A gente tem uma ideia, né? Conversando com o terapeuta, a gente tem uma ideia do que está nos sabotando. Mas essa radiestesia, essa placa, ela vai direcionar realmente no que está nos sabotando, né? Hoje eu vou falar um pouquinho de alguns, e nas próximas lives eu vou falar sobre os outros, tá? Hoje eu vou falar sobre o crítico, e sobre o insistente. Quem aqui se acha crítico demais? Né?
O que que o crítico faz? O crítico, ele vê defeito em tudo, né? O nome já diz, crítico. Já viu aquela pessoa que tudo que você fala não tá bom? Que tudo que você diz, ela tem uma observação, uma crítica, é difícil de aceitar alguma coisa, né? O crítico, ele vê defeito em si mesmo, ele vê defeito nos outros, ele vê defeito nas circunstâncias. Todos nós, daí, em algum momento da vida, somos críticos, principalmente com a gente mesmo, né? A autocobrança. Para quem é meu cliente já aqui de consultório, sabe quando eu falo do chicote, né? A gente usa muito chicote na gente. Muito chicote. Isso é o crítico, isso é o nosso crítico, né? Então, ele é crítico nas circunstâncias, é crítico com os outros, é crítico consigo mesmo. Ele se culpa depois, né? Porque daí a gente é crítico. Minha luz não tá muito boa aqui. Ele é crítico consigo mesmo, crítico com os outros, né? E depois ele fica naquela autocobrança, né? Porque foi crítico demais. E ele se concentra no que tá errado sempre, no que tá errado nos outros. Dificilmente, quando a gente tá atuando no crítico, a gente vê o lado bom, né? Sempre vê o lado negativo. O que tá errado, o que não funcionou, o que não foi tão perfeito. Sempre vai ter aquele processo assim, poderia ter feito melhor. Poderia ter feito melhor. Porque, sabe, nunca está 100%. Então ele não aprecia as coisas boas e faz comparação em tudo. Quem aqui já se identificou com esse perfil? De que tudo faz comparação. Porque nós estamos nos comparando o tempo todo, né? Hoje, com as redes sociais, a gente se compara o tempo todo. Compara o nosso trabalho, compara o nosso relacionamento, compara a nossa situação financeira, compara nossas amizades, compara o nosso crescimento pessoal, a nossa evolução. O tempo todo a gente está criticando e está comparando, né? Então, quais as mentiras que o crítico conta para ele mesmo, né? Se eu não pressionar, você vai ficar preguiçoso e acomodado. Quem já ouviu isso? Principalmente das mães, né? Se eu te pressionar, você não vai. Se eu não punir você pelos seus erros, você vai continuar errando. Nossa, eu atuei muito tempo nesse perfil quando eu trabalhava no mercado financeiro, né? Quando eu trabalhava nas empresas. Então, assim, eu falo, né? Eu poderia ter sido bem mais feliz, deixar as pessoas bem mais felizes naquela época dos meus 20 e poucos anos. Mas graças a Deus a gente amadurece e evolui, né? Porque, assim, incomodar os outros, né? Não deixar as pessoas em paz, sempre achar um processo, não olhar para o lado bom, sempre procurar pela crítica, poderia ter sido melhor, ter sido melhor. Quem nunca teve aquele chefe que fala assim, não, ficou bom, mas poderia ter sido melhor. Lógico que para evoluir, às vezes é bom ter alguém crítico assim, mas não o tempo todo, né? E o crítico, ele sofre, porque ele acaba afastando as pessoas dele, né? Porque nunca ele vê o lado bom, ele sempre vai achar alguma coisa para criticar. Se eu não botar medo em você sobre maus resultados futuros, você não vai dar duro e para impedir que aconteçam, né? Lembrando, gente, que assim, não é o tempo todo que isso é ruim, né? O crítico, como dizia assim, a gente vem lá nos primórdios da pedra lascada lá, né? Lá atrás, lá quando começamos, né? Os homens das cavernas. Se eles não tivessem medo, se eles não tivessem esse processo dentro de si, punha a cabeça para fora da caverna, alguém comia, né? Então, assim, nós como seres humanos evoluímos, mas os nossos sentimentos não evoluíram. Algumas coisas ainda ficaram aqui alertas dentro de nós. E os sabotadores estão aqui, né? O crítico é causa original de boa parte da ansiedade. Então, quem é crítico, quem é controlador, sabe, é muito ansioso. Fica aflito, sofre por antecedência, sofre nos relacionamentos, né? Sim, Giovana, quando a crítica é construtiva é boa, mas geralmente a crítica não é tão construtiva, né? Porque a gente usa a entonação da crítica diferente, né? Então nós temos o crítico, às vezes ele não consegue ser generoso, ele é muito ácido, né, nas críticas. Quem está atuando no perfil sabotador do crítico, ele fica ácido, né? Não é generoso com as palavras, usa essas palavras de forma forte, né, que acaba machucando as pessoas e afastando também as pessoas dela. Lógico, né, gente, todo sabotador, ele tem um pouquinho do lado bom, né, porque ser crítico, analisar, se cobrar, olha, aqui você tá muito preguiçoso, aqui você tem que ir mais pra frente, tranquilo, mas quando é aqui a gente tá falando daquele que atrapalha, né, aquele que vira uma ansiedade pura, porque tudo tem que ser perfeito, né, e nós sabemos que perfeição não existe.
né? Quem achar que já tá perfeito, que já aprendeu tudo, que já tá pleno, volta pra escola, né? Porque não existe, né? Não existe. Né? Quem aqui se identificou com o crítico? Alguma pergunta sobre o crítico para eu passar para o outro? Às vezes, né, Dai, a gente faz imaginando que vai ser bom, né, a crítica. E depois a gente pensa, putz, não foi bom, né? Isso é totalmente inconsciente, né? Porque ninguém faz nada conscientemente, né? A gente tem todos os nossos atos, todos os nossos processos. Quem que quer prejudicar o seu relacionamento? Quem quer prejudicar o outro? Quem que quer? A não ser que tenha uma neurose, né? Mas em sã consciência, a gente sempre quer o melhor pra gente e pros outros, principalmente pra quem a gente ama, né? Então, assim, o sabotador é totalmente inconsciente. Bom dia, Tânia! Que maravilha ter você aqui, bem-vinda! Quanto tempo! Então, ninguém quer, né, fazer mal ao outro, né? Ninguém quer prejudicar, mas isso é inconsciente, isso é nosso. Quem que nunca falou uma coisa assim, pá, putz, falei. Eu tenho algumas clientes que falam assim, quando eu vi já saiu da minha boca, já foi, né? Aí causa um monte de problemas, né? Então, assim, é interessante que esses perfis sabotadores, eles nos tiram um pouco do nosso centro, né? Porque quando a gente está estacionado num deles, por exemplo, no crítico, a gente fica muito amargo, né? Muito. A Tânia me conhece há um bom tempo, né? Nós já tivemos o nosso lado crítico lá atrás, muito tempo atrás, que nós não estávamos maduras e melhoradas. A gente, quando é jovem, a gente é muito crítico, porque a gente quer ganhar o mundo, né? Achar defeito em tudo, buscar sempre nunca tá bom, nunca, né? Os nossos mestres da época nunca tava bom, sempre tinha que ser mais, mais, mais. Eu vivi num mundo corporativo muito crítico, né? Então eu senti na pele a crítica, né, de colegas e de pessoas que eram os meus líderes, né, no mercado de trabalho. Então, assim, a crítica, às vezes, ela, como disse aqui a Giovana, a crítica, quando é construtiva, tranquilo. Mas temos que ver como a gente fala essa crítica, como que ela é, né? E quem tá no perfil sabotador nunca faz essa análise. Quando viu, já foi, né? Por exemplo, quem tem aquela mãe que fala assim, ou namorado, ou amiga, que você coloca uma roupa e fala, ui, isso aqui ficou horrível, né? Entende? Assim, é muito crítico. Poderia falar assim, nossa, olha, eu acho que você deveria trocar essa não ficou muito legal, né? Tem formas e formas de falar, né? O crítico, ele não tem esse termômetro. Ele pula, né? E ele acaba se distanciando um pouco das pessoas por ser tão crítico, né? E agora, outro perfil sabotador, o insistente. Isso mesmo, Elana. É o crítico. A gente tem que sabe a minha mestra, Olinda Guedes, sempre diz assim: orar e vigiar. E isso é muito claro, né? Às vezes meus clientes falam assim, mas você é terapeuta, né? Então as pessoas veem o terapeuta assim, um ser iluminado, que não erra, né? Antes de ser terapeutas, nós somos seres humanos. Então a gente tem que estar o tempo todo se vigiando, orando e vigiando, porque mesmo a gente sabendo todas as técnicas, conhecendo todo o processo, a gente cai, né? A gente tá ali, se pega no sabotador, se pega num dia que não tá legal e que se perde, né? Então, assim, somos seres humanos antes da profissão que nós escolhemos, né? Daí, às vezes afasta muitas as pessoas. Então, assim, então, os seus amigos estão sendo um pouco. Daí diz assim, ó, eu acho que eu afasto muitas pessoas por ser assim. Sou taxada entre os amigos como a enjoada. Então, assim, às vezes as pessoas nos olham assim, né? Mas é que você tem que fortalecer o seu eu, né? Porque às vezes você não é que você é crítica, é só o seu jeito de ser, né? O seu jeito de ser. Então, assim, também não precisa 880, né? A gente tem que também se amar em primeiro lugar pra gente saber se os outros receber os feedback dos outros, né? Então, assim, cuidado também um pouco com os críticos, porque você pode estar se achando crítica, enjoada, mas pode ser que eles estão sendo críticos com você demais, Daya. Então, assim, trabalhe o amor próprio, trabalhe a autoconfiança, trabalhe a autoestima,
e para você também se proteger do crítico, né? Nós também temos que nos proteger dos críticos, entende? E agora nós temos um outro perfil, que é o insistente. Quem aqui é insistente? O insistente é aquele que usa perfeição. Sabe aquela pessoa, aquele vendedor que insiste, insiste, insiste? Ou aquela pessoa que quer tudo perfeito, insiste, refaz, e refaz, e refaz, e nunca tá pronto, porque sempre tá refazendo, sempre tá querendo organizar muito, sempre, a gente fala no digital, né, que antes feito do que perfeito. Então, eu mesmo, há um tempo atrás, eu não fazia as lives, não gravava vídeos, porque eu queria tudo perfeito. Um dia o cabelo não tava bom, um dia o rosto não tava bom, um dia a roupa não tava boa. Quem nunca gravou, né, esse processo de que, meu Deus, olhar aqui na câmera e ver você assim, e você falar assim, nossa, ai, não tá bom, vou gravar. Eu já cheguei a gravar 7 vídeos e não postar nenhum, entende? Isso é um sabotador, né? Eu estou aqui querendo perfeição, o insistente é assim. O insistente, ele usa a perfeição, a necessidade de organização ao extremo, é pontual, é metódico, é perfeccionista, ele possui uma forte necessidade de autocontrole, e trabalha além do necessário, né? Já viu aquele colega no trabalho, aquele seu parceiro que trabalha, executa e nunca tá perfeito? Esse é o insistente, né? Ele é sensível à crítica. Se você critica, ele vai tentar fazer tudo melhor, sabe? Um crítico perto do insistente, ele deixa o insistente maluco, porque uma crítica, o insistente vai lá fazer de novo, e vai fazer de novo, e vai fazer de novo. Aí ele duvida se ele tá fazendo certo, sabe? Ele trabalha além do necessário para compensar a negligência do colega, a negligência do outro, sabe? Ele é sensível a críticas, ele sente frustração constante e ele se decepciona com os outros, né? Porque como ele é tão insistente, tão metódico, ele quer tudo tão perfeito que quando o outro não faz, ele se decepciona. Porque, assim, ele quer que a cabeça dos outros funcione como a sua. Ele quer fazer que o outro entenda o que está passando na cabeça dele. Ele precisa de aprovação, tá? Ele vive angustiado, com medo dos outros estragarem a sua ordem e o seu equilíbrio. Quem nunca aqui fez um trabalho na faculdade, ou na escola, ou na empresa, ou no seu negócio, e ficou com medo de delegar porque o outro não ia dar conta de fazer? Ai, ninguém faz como eu, né? Aquele que segura tudo, esse é o insistente. Ai, mas eu vou delegar para meus colaboradores, mas será que eles vão fazer certo? Será que vai ser... Entende? Por isso que eu digo, todos nós temos um pouquinho de cada sabotador, né? As mentiras que o insistente conta é uma obrigação pessoal, depende de mim consertar as confusões. Quem que pensa assim? Ai, tudo depende de mim. Se eu não fizer as coisas, ninguém faz. Ai, se eu não fizer, não vai sair certo. Ai, se eu não colocar a minha mão, não funciona. Nossa, quantas vezes ouvi isso, né? O perfeccionismo é bom e me faz sentir bem comigo mesmo. Então, assim, aquele que se tira uma toalha do lugar, um talher do lugar, ele sofre. Eu tinha um colega de trabalho, que eu trabalhei com ele por muitos anos, se tirasse a caneta do lugar onde ele deixou, ele se perdia no trabalho. Entende? Sim, às vezes a gente não percebe, né, essas formas. Sempre o olhar do outro, né, Tânia, faz a gente enxergar diferente. Por isso que sempre eu falo assim, né? Que bom que precisa do outro. Porque imagine se os terapeutas pudessem se curar sozinhos, né? Que arrogância que seria. Então, um depende do outro, né? Porque o outro enxerga aquilo que você não está enxergando. O outro vê aquilo, a solução aonde você está vendo o problema. E vice-versa, né? Então, assim, sempre as mentorias e as terapias, elas vão te ajudar a enxergar o seu melhor. E o que você pode fazer para melhorar, né? Porque enquanto aí fora todo mundo busca o crítico, o apontar o dedo, o dizer que não tá bom, se você tem um terapeuta, um mentor, ele vai te orientar pro lado bom, ele vai te trazer pro lado bom, né? A Amanda, que é minha cliente há muito tempo, ela sabe disso aqui no consultório. Elas trazem um processo assim como se fosse uma confusão e a gente vai conversando, vai alinhando e aquilo que era um problema é a solução, né? Só que às vezes a gente não vê, né? E o insistente ele não vê, ele acha que sempre ele tem que ter tudo sob controle.
E esse sabotador, ele causa rigidez ao lidar com as pessoas. Fica grosseiro, né? Ele faz cobrança constante, né? Ele não sabe dialogar, ele não sabe solicitar com gentileza. É tudo na base do é pra ontem, é pra agora, sabe? Como ele é insistente, muitas vezes ele pode ser taxado como grosseiro, né? E ele sempre causa ansiedade nas pessoas. E ele se frustra com as pessoas, né? Traz um sentimento de ansiedade, ressentimento, dúvida, né? Porque ele acha que não importa o que os outros façam, nunca tá bom. Nunca é o suficiente. Porque ele sempre faz o melhor, né? A gente coloca a cabeça no lugar, né, Amanda? Então, assim, e o que eu trabalho com a radiestesia para trabalhar esses perfis? Né? A gente identifica, né? A gente identifica nesse processo aqui, a gente identifica o teu perfil, né? Através dos seus dados todos, a gente identifica o perfil e ele vai eliminar esse perfil, né? Porque eu vim falar disso. Então, amanhã, acho que eu vou fazer essas lives todos os dias, às 8 da manhã, eu vou explicar os outros sabotadores, para não se alongar muito, né, nesse processo. Mas o que nós fazemos com a radiestesia? A gente identifica esse perfil que está nos sabotando e a gente vai pendulando isso no período que o relógio radiestésico pede e a radiestesia vai ajudando a eliminar esse perfil que está atuando no momento. Por exemplo, o meu, eu vou falar mais para frente, eu estou trabalhando nele no inquieto. E olha que faz tempo que eu trabalho essa placa e não eliminei ele ainda, porque eu quero fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Mas nos próximos dias eu vou falar nos outros perfis. Mas assim, Tânia, gratidão, amada. Gratidão, Amanda. A Tânia é uma querida que nós trabalhamos juntas por muito tempo. Na nossa juventude, né, Tânia? E a gente passou por bons bocados de evolução juntas, né? Sou muito grata que você está aqui. Obrigada. Mesmo no meu corpo de dor lá atrás, com meus 20 anos, 20 e poucos anos, onde eu trabalhei com a Tânia, eu era um corpo de dor, né? Que fui em busca de cura. Foi aí que eu me tornei terapeuta, né? Porque realmente naquela época eu acho que eu estava aqui no perfil crítico e no perfil insistente, porque pensa numa mocinha brava que eu era, né? Eu ainda sou um pouquinho brava, mas hoje eu sou mais moderada. Mas assim, aquela que a gente varava a noite trabalhando, a gente fazia muitas coisas no trabalho, se dedicava 100% porque tinha que estar perfeito, né? E isso foi a minha vida toda, essa autocobrança de fazer tudo perfeito. Aí com isso você se torna grosseiro. Quantas inimizades eu devo ter feito lá atrás por ser crítica, por ser insistente, porque daí usar a força, né? Não a gentileza. Mas quando a gente é jovem, a gente não tem muito esse conhecimento. Só que os jovens de hoje, com a internet, com as mídias, têm essa facilidade, né, de se adaptar. Então, esse perfil do insistente, ele traz muita rigidez. Muita rigidez. Então, o que a gente faz para consertar esses perfis sabotadores na nossa vida? Vibrar no positivo. Bom dia, Marília, bem-vinda. Vibrar no positivo, vibrar no amor, né? Obrigada, Tânia. Naquela época eu já olhava diferente, né? Aí depois com o tempo fui descobrir que eu já era terapeuta, não sabia, não é? Então, assim, como a gente faz para curar esse sabotador? Orando e vigiando, né? Vibrar no mais. Olhar diferente, né? Opa, eu fiz uma crítica aqui. Eu sempre falo para minhas clientes aqui que estão há algum tempo comigo já. Hoje você fala uma coisa sem pensar, você faz uma coisa sem pensar. Daqui uns 4 dias você vai se tocar. Fiz besteira. Aí você vai fazendo terapia, daqui a pouco você vai falar assim, falou alguma coisa sem pensar, será que isso é bom ou não? No dia seguinte já se tocou. Aí passa um tempo, falou, já na hora já levou, não falei coisa certa. E vai chegar um tempo que você vai pensar antes de falar. Aí você evita problemas. Porque às vezes a gente na hora da raiva, na hora do nosso dia a dia, a gente fala coisas sem pensar. E depois é difícil para consertar, né? E quando a gente está vibrando nesses perfis do crítico, do insistente, a gente fala, as palavras saem pela boca, né? Quando a gente vê, já foi. Então, o que é? Mas aí você está dizendo que eu vou mudar, que eu vou ter que ser falso. Não, gente.
Você quer ser feliz ou quer ter razão? Né? Porque se a gente quer ser feliz, a gente amadurece e a gente olha as coisas com uma outra perspectiva. A gente não sofre mais. A gente não sofre mais com o que o outro está dizendo. A gente ouve, trata aquela informação e tira só o que é necessário. Mas quando a gente está na dor, qualquer palavra que a pessoa fala pra gente, a gente vai se magoar, né? Então, assim, o que a maturidade traz? O que a fazer terapia faz? O que fazer a mentoria faz, né? Você começa a olhar para a sua vida de uma outra forma. Você começa a se valorizar, a se colocar em primeiro lugar. As minhas clientes de barras de Axis, elas saem do consultório empoderadas. Por quê? Porque eu sou empoderada. Porque eu ensino elas a cuidar da sua autoestima, a se amar em primeiro lugar, a se valorizar. Porque às vezes dizer não também é se amar, né? Se colocar em primeiro lugar também é se amar, né? Mas aqui, quando eu tô vibrando nesse perfil sabotador aqui de insistente, de crítico, eu sei que eu sou insistente e que eu sou crítica. O que eu vou fazer? Eu vou vigiar, eu vou ser crítica, mas com docilidade. Eu vou colocar a minha opinião, mas de uma forma mais tranquila, mais leve, né? Não vou ficar aqui buscando desconforto, né, nas pessoas. Então isso faz a diferença, né? A gente que vibra, quem vibra nesse perfil crítico e insistente, sofre muito, né? Porque na cabeça dele ele tá fazendo certo. Só que as pessoas ao entorno não entendem isso. Não entendem. Aí vem o processo de que enjoada, aquela pessoa é intragável, lá vem aquela pessoa de novo, lá vem o fulano, entende? Fica esse desconforto. Não tô dizendo que isso é bom ou ruim, né? Depende da forma que você encara isso. Mas por que a gente não pode melhorar? E ser mais feliz, e ter menos ansiedade, e ser menos rígido conosco mesmo, largar o chicote, deixar fluir a vida, né? Sem precisar de tanto esforço. Porque a gente aprendeu lá na nossa infância que tudo tem que ser com esforço. Que trabalhar tem que ser esforçado, que para ter sucesso tem que ser com muito esforço. Lógico, gente, precisa se fazer um esforço, mas não tem que ser tão dolorido. Não tem que ser tão pesado. Não tem que ser tão crítico. Não tem que ser tão chato, né? A gente pode ter sucesso, fazer a diferença com leveza. Sem ser tão... Sabe aquelas pessoas que você coloca uma mensagem na internet e ela vem com a crítica? Ela nem leu o que a pessoa escreveu, ela nem interpretou o que a pessoa escreveu. Os haters que nós chamamos, né? Ele nem leu, ele nem percebeu, ele nem captou a mensagem e já tá criticando. Esse é o crítico, né? Quem não tem nas suas famílias aí, no seu grupo de amigos, aquela pessoa que tudo ela reclama, que tudo ela sabe mais, que tudo ela é melhor, né? Isso é um perfil sabotador, né? A gente não percebe isso. E muitas vezes essa pessoa sofre internamente, porque ela tá vibrando nessa consciência, ela não é essa consciência, ela tá vibrando, né? E como que ela vai fazer isso? Olhando para si mesma, com a ajuda de um terapeuta, de um mentor, né? Para poder transformar o interno. Porque muitas vezes ela tá vibrando nesse perfil e não percebe. E as coisas não funcionam, ela fica sozinha, ela cria inimizades e ela não percebe, não vê a diferença, né? E isso, se você tá bem com isso, se você vive bem com isso, tranquilo. Mas a maioria das pessoas não vive bem. Porque a nossa humanidade ela pede o pertencimento, ela pede a gente fazer parte de um grupo, né? A gente precisa fazer parte de uma família, de um clã, de um grupo de amigos, de uma sociedade. Ninguém nasceu para viver sozinho. Ninguém vive sozinho. Ninguém é feliz sozinho. Não tô dizendo aqui de relacionamento afetivo. Tô falando sozinho de vida. Ninguém vive sem parceria, sem amigos, sem troca de energia, né? Então, assim, olhar para esses sabotadores faz toda a diferença, tá? Então, amanhã nesse mesmo horário, nós vamos falar sobre o prestativo e o hiperrealizador, né? Eu não vou me estender muito, porque eu não vou ficar aqui tomando muito a energia de vocês.
Quem aqui se identificou com o perfil insistente e o crítico? Uma dica para quem se identificou com esse perfil hoje, do insistente e do crítico, é você vibrar no mais. Olhar, orar e vigiar, né? Então, assim, fez uma crítica, observa como ela reverbera em você. Tá tentando ser muito organizado, muito prestativo, muito perfil perfeito demais, observa. Observa. Um conselho que eu dou para todos, né, Amanda, aqui do consultório, escreva. Escreva, sabe? O que você sente. Escreva. Escreva num caderno tudo que você sente. Se você não quer que ninguém leia, você pode amassar e jogar fora, você pode rasgar, você pode queimar, mas escreva. Isso vai limpando as memórias. E se alguém precisar fazer esse processo que está muito forte, esse processo de autossabotador, vamos fazer a radiestesia para limpar, né? A gente tem essa ferramenta para fazer, né? Então, assim, minhas queridas, espero que eu tenha contribuído para vocês hoje com esses 2 perfis. Eu não vou falar todos porque é muita coisa. Amanhã às 8 encontro vocês de volta aqui, tá? Então, uma reflexão para hoje. Se observem. Hoje a reflexão é: se observe no que eu estou vibrando, o que está me sabotando. Nas minhas conquistas, nos meus projetos, na minha vida do dia a dia, na minha relação com as pessoas em casa. O que está me sabotando? Em qual perfil desse que eu estou vibrando? Quero agradecer a presença de todas vocês. Eu vou marcar seu horário aqui na agenda, já te passo, Amanda. Então, quero deixar um beijo para vocês, né? Amanhã às 8 a gente se encontra de novo. Vamos fazer uma rotina dessa, 8 da manhã. Vamos falar sobre os perfis sabotadores dessa semana, tá bom? Um beijo no coração de todas. Obrigada. Eu fiquei muito feliz de ter vocês aqui, né? Amanhã avise suas amigas, seus colegas, que amanhã estarei aqui às 8 novamente, falando dos outros perfis sabotadores. Um ótimo dia para todas vocês. Para quem for assistir esse vídeo mais tarde, um dia maravilhoso, pleno, e vamos observar no que eu estou vibrando, nesse perfil crítico e insistente, o que eu posso me melhorar. Se precisarem de ajuda, estou aqui, só conectar ali no meu direct que eu falo com vocês, tá bom, minhas queridas? Um beijo, grata pela presença de vocês, uma ótima semana, amanhã aguardo vocês às 8. Um beijo!